Quando nós falamos sobre estresse, quase todas as pessoas fazem uma conexão direta com suas emoções. Acham que o grande gatilho para o estresse no nosso corpo é sempre emocional. Mas não, nós temos outros gatilhos. Nós temos o fator ambiental, por exemplo, que você come, tem vários produtos que podem ser alérgicos a você, aumentar a tua sensibilidade ou então algumas intolerâncias, o ar que você respira cheio de poluentes, ou então os produtos que você passa, sejam os produtos de beleza, né, que estão entrando em contato com a sua pele, com a sua via respiratória, ou então os produtos de limpeza que a gente tem contato todos os dias. É isso que eu quero discutir com vocês hoje aqui nas Pílulas de Saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Pílulas de Saúde. Nós estamos falando sobre estresse, falei nos dois últimos capítulos e vou continuar falando hoje sobre estresse. E hoje eu quero trazer para vocês a importância que todo meio tem como causador de estresse. Porque como eu falei há pouco, grande parte das pessoas imagina que quando a gente fala sobre estresse é só uma questão emocional. Duas coisas importantes do ponto de vista da emoção são que as nossas crenças, né, elas definem muitos caminhos como o nosso cérebro vai encarar essa questão do estresse. Então, grande parte das pesquisas mostram que o ser humano tem uma tendência negativa muito grande. Então vai acontecer uma coisa daqui a pouco com você, você tem uma tendência em ficar pensando, puxa, mas e se acontecer isso ou aquilo? Quando você pensa assim, normalmente você está pensando em coisas ruins. Dificilmente a pessoa está falando, puxa, se acontecer isso ou aquilo, pensando no positivo. É uma forma, uma plástica que o ser humano do mundo moderno tem tido e isso tem levado a um desencadear dentro do teu cérebro em alguns setores, né? Então existe um setor que a gente chama de sistema límbico, tá? Que está lidando com essas questões emocionais. Ele acaba sendo moldado, ao invés de ficar em paz como ele tem que ficar e te deixar com calma, ele acaba sendo moldado para te deixar com medo. E esse medo, alguns estudos até de imagem já mostraram que existem hipertrofias de região associadas com esse medo, com essa reação de luta ou fuga que o estresse desencadeia. Então, quando eu falei da amígdala cerebral no capítulo passado, que é super importante nesse contexto das emoções, ela é hipertrofiada, ela aumenta nessas pessoas que vivem em constante estresse. Então, as nossas crenças são importantes e os traumas que você vive, né? Ou que você viveu. Isso pode até ser lá no período que você estava dentro da barriga da tua mãe, né? A tua mãe estava com medo do que seria o teu nascimento, ou então de repente não estava desejando o seu nascimento. Isso pode causar um grande problema no feto, já dentro da barriga e depois lá na frente. Toda essa tensão, todo esse trauma que você carrega pode gerar um comportamento inadequado frente às emoções. Então é óbvio que a gente tem uma tendência imediata de conectar estresse com o quadro emocional. Mas tem outras coisas que são geradoras de estresse, principalmente nesse mundo moderno super contaminado que a gente habita, né? Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 85 mil substâncias tóxicas por aí, né, no nosso meio ambiente, e o controle, vocês vão ficar surpresos com isso, ele é muito pobre, e não é só aqui no Brasil. As agências controladoras do meio ambiente, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma agência que é a EPA, é muito pobre, tá? É muito pobre essa agência em certificar se o produto X, Y ou Z faz mal ao ser humano. E a gente está cansado de saber que faz mal a diversas coisas. Dependendo do produto, você tem uma ação sistêmica que é muito grave. Mas infelizmente os testes, eles são negligenciados na grande parte das vezes. Então a gente tem os contaminantes ambientais, a gente tem alimentos, né? Alimentos que podem ser que às vezes você reconhece que tem uma intolerância ao alimento, uma sensibilidade maior ao alimento, mas às vezes você não reconhece. E isso pode estar causando no seu organismo uma alteração no teu sistema imune, tá? Grande parte do nosso sistema imune está na nossa parte digestiva, ele está lá no seu intestino. E quando você tem uma ativação desse sistema imune por um alimento que você comeu que não combinou direito com o teu organismo, você pode ter uma deflagração de um sistema de resposta imunológica, né? Então, não necessariamente uma alergia, mas é como se fosse, e isso caminha pelo teu corpo e pode agredir aqui, ó, o teu cérebro. A gente fala de um intestino, hoje a gente tem falado muito do intestino
que é mais permeável, né? Uma grande permeabilidade, uma hiperpermeabilidade, é o intestino que vaza, né? Os americanos chamam de leak gut, é o intestino que vaza. A gente sabe que quem tem um leak gut, o intestino que vaza, você pode ter um leak brain, um cérebro que vaza também. Porque as substâncias que eram para estar dentro do teu tubo digestivo, elas vazaram e caíram na corrente sanguínea, elas ativaram uma resposta imune no teu corpo, imunológica, que pode agredir tua pele, pode agredir tua articulação, pode agredir teu cérebro. Isso é um estresse. E ele é um estresse que pode levar a uma ansiedade, pode te levar a uma conexão direta com ansiedade, com depressão e até lá na frente com as demências. Como eu costumo dizer, e já falei aqui nessa série para vocês, o ansioso de hoje, ele é o depressivo do amanhã e ele pode ser o demente no futuro. Então imagina só, um produto que você passa na sua pele, tá? Para ficar bonita, você está achando que aquela maquiagem é super legal e ela está carregada de metais, tá? Então, por exemplo, toda a cor das maquiagens tem chumbo. Você acha que chumbo é inócuo no seu corpo? Não é inócuo. E para algumas pessoas, dependendo da tolerância que essa pessoa vai ter, essa tolerância sendo rompida, ele pode causar um problema. A mesma coisa é num desodorante que tem, nosso desodorante, o antiperspirante, contém alumínio. Você acha que esse alumínio não faz problema nenhum para você, não causa nada para você? É claro, existem vários estudos que mostram do impacto do alumínio, principalmente no sistema nervoso central, lá no seu cérebro. E a gente está falando aqui de estresse, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de depressão. Então, é a comida, tá? É o produto de beleza, é o produto de limpeza. A gente tem que começar a ficar um pouco mais consciente e ler sobre isso. Por isso essa batalha é tão grande, né? Por produtos mais orgânicos, por produtos mais conscientes. Eu faço parte de um grupo mundial, que é a True Health Initiative, que ela vem brigando nos últimos anos e vem conseguindo fazer o quê? Fazer com que os governos ao redor do mundo possam colocar nos seus rótulos a verdade, trazer um pouco mais de verdade para você. Daqui a alguns anos vocês vão ver que alguns desses produtos, como alimentos, por exemplo, vão fazer a mesma coisa que o cigarro tem feito. O Ministério da Saúde adverte que fumar te dá câncer, ou então pode te dar diabetes, ou então pode te dar tal coisa, isso você vai encontrar nos alimentos, né? Então, isso é importante. O importante é conscientização. Então, não imagine que o estresse é só uma questão do lado emocional, tem outros gatilhos ambientais que te levam a estresse. Então, o estresse é, lógico que você tem o estresse químico, mas você tem o estresse físico, você tem o estresse biológico, você tem o estresse psicológico, tá? Então, é todo um bando de coisas, né, que na verdade vão sendo somadas, o teu carrinho ele vai enchendo até uma hora que ele transborda e é isso que acontece, né? Nós somos campeões mundiais de ansiedade, depressão vem ganhando um alcance incrível e sendo uma das doenças mais incapacitantes aqui no Brasil e no resto do mundo. Próximo capítulo eu vou trazer para vocês algumas coisas que vão ser importantes para a gente neutralizar, além disso que eu falei hoje, né? Que a gente começa com essa consciência do que está causando e a gente começa a retirar esse monte de coisas do nosso dia a dia, tá? Um beijo no coração de vocês, até o próximo capítulo, onde eu vou começar a falar da neutralização do estresse. Até lá!